Os seus problemas financeiros têm uma origem e você provavelmente nunca se deu conta disso. Hoje eu vou te mostrar de onde eles podem ter surgido e como você deve fazer para superá-los. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos e esse aqui é o canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai te agregar muito conhecimento e vai fazer com que você lide com as suas finanças de um jeito muito mais equilibrado. Aproveita que você está se inscrevendo por aqui e me segue lá no Instagram também se você ainda não me segue, porque por lá eu posto bastante conteúdo de qualidade todo dia para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais legal. Mas sem mais delongas, se você viu o nosso vídeo anterior postado aqui no canal, você deve ter visto que lá eu falei sobre crenças financeiras. E as crenças financeiras nada mais são do que a forma como você enxerga o seu dinheiro e as verdades absolutas que você tem sobre as suas finanças. E que também essas crenças são inseridas na nossa vida nos nossos anos iniciais, no nosso convívio familiar ou até mesmo no nosso convívio escolar. E que as nossas experiências de vida também acabam interferindo bastante na forma como nós enxergamos o nosso dinheiro. E isso dá origem a algumas crenças ou visões que nós temos sobre ele, como por exemplo, que dinheiro não traz felicidade, que pobre só consegue adquirir algo se for se endividando, que para você ser rico você precisa passar a perna em alguém ou cometer algum ato ilícito durante a sua vida, e assim sucessivamente. Qual que é o problema disso? É que a forma como você pensa vai ditando as decisões que você vai tomando com as suas finanças. Só que na medida que você vai tomando essas decisões de forma consecutiva, isso vai causando meio que uma previsibilidade na decisão que você vai tomando. Ou seja, as suas decisões vão ficando cada vez mais padronizadas. Por exemplo, imagine que eu, quando acordo todos os dias, a primeira coisa que eu faço é ir até a cozinha e tomar uma caneca de café. E na medida em que eu vou fazendo isso com frequência, isso vai ficando cada vez mais previsível, até que isso vai se tornando um hábito do Cadu e, consequentemente, vire um comportamento. Dessa forma, não importa o horário que eu acorde, pode ser às 9, às 10, meio-dia ou às 3 horas da tarde, eu sempre vou primeiro até a cozinha e vou tomar uma caneca de café, porque isso é um hábito meu, é um comportamento, ou seja, é uma decisão previsível. Só que da mesma forma que isso acontece com o fato de eu tomar café, isso também pode acontecer com o fato de eu lidar com o meu dinheiro. Então, se eu, por exemplo, acredito que dinheiro é feito para ser gasto, se eu tenho essa crença, é muito provável que todos os meses, assim que eu recebo o meu salário, eu já vou logo encontrando ou procurando uma forma de gastá-lo. E quando eu faço isso de forma consecutiva, isso também começa a se tornar um padrão do Cadu. Ou seja, quanto mais eu vou tomando essa decisão, mais isso vai se tornando um padrão de comportamento financeiro do Cadu. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os nossos padrões de comportamento financeiro. Porque da mesma forma que nós temos, por exemplo, a nossa personalidade, que nada mais é do que a forma como a gente enxerga a vida e como a gente lida com os nossos problemas, algumas pessoas naturalmente são mais ansiosas, mais estressadas, mais calmas e assim por diante. Com as finanças, nós também temos os nossos perfis, que são a nossa personalidade financeira, entre aspas, obviamente, que nada mais é do que a forma, ou o nosso padrão de comportamento para lidar com as nossas finanças, da mesma forma que eu tenho um padrão de tomar café todo dia. E para esses padrões, nós damos o nome de perfis financeiros ou perfis comportamentais. Eu trouxe aqui para você ter uma noção 5 dos principais perfis que nós temos, que são os mesmos que o Gustavo Cerbasi, escritor muito conhecido no ramo das finanças, traz lá no seu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Nesse livro, ele traz 5 perfis financeiros que são muito legais, são muito bacanas e que ilustram bastante muito dos nossos comportamentos financeiros. Entretanto, é sempre bom fazer a ressalva que eu não trabalho com a forma de você rotular uma pessoa e dizer que você é X, Y ou Z, mas sim que você, em determinados momentos da sua vida, você tem atitudes que denotam muito mais um comportamento do perfil X, e em outros momentos você tem comportamentos ou toma decisões que são muito mais características do comportamento ou do perfil Y. E dessa forma você vai lidando ali com a sua vida financeira. E o primeiro perfil que nós vamos falar aqui é o perfil gastador, que nada mais é do que aquela pessoa que tem o hábito de gastar o seu dinheiro com muita frequência. Como eu falei ali anteriormente, se eu acredito que dinheiro é feito para gastar, eu vou começar a todos os meses, assim que eu receber o meu salário, encontrar alternativas para gastá-lo imediatamente. Isso vai fazer com que eu tenha um comportamento muito gastador. E justamente por isso que esse perfil ele tem esse nome. Porque a pessoa gastadora é aquela pessoa que gasta tudo que ela tem comprando as melhores coisas que o dinheiro dela pode comprar. Então, é aquela pessoa que você facilmente começa a perceber que ela tem o carro do ano, se for possível, os móveis da casa dela são os melhores que o dinheiro dela pode comprar,
roupas de marca, se for possível, e se não for possível comprar roupas de marca, pelo menos são as melhores roupas que o dinheiro dela pode comprar, as marcas dos produtos que tem na casa dela são as melhores que o dinheiro dela também pode comprar, é aquela pessoa que, se possível, faz muitas viagens e que no seu estilo de vida tem muitos hobbies, ou seja, é uma pessoa que não tem muito tédio. O lado bom desse perfil, o lado bom dessa pessoa é que ela sabe aproveitar muito bem os prazeres da vida. Entretanto, o custo que isso tem, ele é bem alto, porque é uma pessoa que constantemente gasta mais do que ela ganha, utiliza muito cartão de crédito, financiamentos, utiliza operações de crédito com facilidade, e isso também faz com que ela acabe se tornando uma pessoa que tenha uma tendência a se endividar. Então, esse é o problema de você ter esse perfil mais gastador, que você tem uma forte tendência a ser uma pessoa endividada na sua vida. O segundo perfil que nós temos é um perfil meio que antagonista a esse, que é o perfil do poupador, que é aquela pessoa que provavelmente tem uma crença muito de que quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu serei. Ou uma pessoa que tem a crença de que o dinheiro ele é feito para ser guardado, para ser economizado, porque eu preciso prestar atenção no meu futuro. E no primeiro momento, esse perfil ele pode até parecer ser muito melhor do que o anterior, mas não necessariamente é assim. Porque enquanto o gastador ele preza muito mais pelo presente do que pelo futuro, o poupador olha muito mais para o futuro, principalmente no longo prazo, do que para o presente. Dessa forma, ele deixa de aproveitar o seu momento atual e começa a focar muito num futuro que talvez possa não chegar. Dessa forma, o poupador é aquela pessoa que anda com roupa amarrotada, roupa desbotada com muita frequência, até mesmo rasgada, porque ele não sente necessidade de comprar uma nova. É aquela pessoa que anda com um Palio 2001 todo arrebentado, sendo que ele poderia facilmente ter um carro um pouco mais novo e com condições melhores. É aquela pessoa que mora numa casa muito pequena, que poderia morar numa casa um pouco mais confortável, mas é uma pessoa que ela não vê problema em viver com essa modéstia toda, porque ela utiliza isso para conseguir guardar a maior quantidade de dinheiro possível. E isso não necessariamente pode ser uma coisa boa, porque, como eu falei, você precisa aproveitar o momento presente também. O planejamento financeiro ele não serve para que você fique só olhando para o futuro e restrinja-se do seu momento presente, mas sim que você viva de uma forma equilibrada, aproveitando o dia de hoje, mas também guardando um pouquinho para o seu futuro, porque ele certamente vai chegar. O terceiro perfil que eu posso trazer aqui para vocês é o perfil desligado, que é aquela pessoa que costumeiramente começa a dizer que não liga muito para dinheiro. Então, é uma pessoa realmente desligada com relação às finanças. Ela não sabe o quanto ganha, não sabe o quanto gasta, não faz nenhum tipo de controle, não vê nenhum problema em pagar um pouco mais caro por um item, em pagar juros. É uma pessoa que normalmente acaba atrasando o pagamento dos seus boletos, então acaba pagando um pouco de juros e não vê nenhum problema nisso. Qual que é o grande problema? Obviamente é uma pessoa que não tem controle financeiro e tem muita facilidade de gastar mais do que ganha. Só que, qual que é o lado bom de você ser uma pessoa desligada? Uma pessoa desligada, quando ela começa a olhar para as suas finanças, ela tem realmente muita margem de ganho, então ela consegue se adequar financeiramente de uma forma muito rápida e consegue ter bons ganhos com relação a isso, porque quando ela olha para as finanças e ela começa a perceber que ela poderia economizar aqui, ali e acolá, ela começa a tomar essas decisões um pouco mais inteligentes e começa a conseguir economizar muito dinheiro. Dessa forma, uma pessoa desligada financeiramente, ela consegue se organizar de forma até muito mais rápida do que, por exemplo, uma pessoa gastadora. Então, se você conhece uma pessoa com esse perfil mais desligado, que muitas vezes deixa o dinheiro na mão do cônjuge, não liga muito para as finanças, não quer olhar para as finanças dela de fato, converse com ela e o oriente a procurar algum tipo de ajuda ou olhar para as suas finanças de uma forma mais cuidadosa. Ela vai ter muitos ganhos, principalmente psicológicos e emocionais, quando ela começar a fazer isso. O quarto perfil que eu posso trazer aqui para vocês é o perfil descontrolado. E esse, o nome já diz tudo. É uma pessoa que tem aversão ao planejamento financeiro, não sabe o quanto ganha, não sabe o quanto gasta, todos os meses gasta muito mais do que ganha e não quer se organizar financeiramente, porque ela vê a organização financeira como privação. Ela meio que gosta de viver de uma forma descontrolada, ela não vê nenhum problema em viver dessa forma e está sempre realmente muito endividada, porque ela não sabe o quanto gasta. Então é muito fácil ela gastar mais do que ela ganha. Uma pessoa descontrolada, ela, ao contrário da pessoa gastadora, ela não faz isso de forma consciente. O gastador, por outro lado, ele gasta o seu dinheiro de uma forma realmente consciente, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Já o descontrolado, ele não sabe por que ele gasta tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ele também não quer se organizar financeiramente. Então, esse é o grande problema do perfil descontrolado. Ele não tem nenhum lado positivo, não tem nenhum lado bom em você ser assim, e você só tem problemas com relação a esse comportamento. Então, se você conhece alguém que tem esse perfil mais descontrolado, essa aversão ao planejamento financeiro,
converse com ela também, o oriente a procurar algum tipo de ajuda, porque certamente essa pessoa tem muita tendência a ter conflitos com seus familiares, com seus cônjuges, justamente por conta dessas decisões que ela vai tomando mês após mês com relação às suas finanças. E o quinto perfil que eu te trago aqui é o perfil financista. O financista é aquele tipo de pessoa que entende sobre investimentos, que faz o controle financeiro de forma realmente bem organizadinha, sabe exatamente o quanto ganha, o quanto gasta, é aquela pessoa que está muito antenada à taxa de juros, procura realmente fazer bons investimentos, entende de ações, entende de renda fixa, é aquele tipo de pessoa que os seus familiares normalmente o procuram para falar sobre finanças, para pedir conselhos e por aí vai. Parece que só tem lado bom no financista, né? Realmente, com a questão dos números, o financista ele é muito bom, não tem muitos defeitos. O grande problema do financista são as suas relações interpessoais. Principalmente porque as pessoas com o perfil financista são vistas por seus familiares, por exemplo, ou seus amigos, como uma pessoa muito chata, que só fala de finanças, que só fica esfregando na cara deles que eles não lidam bem com o dinheiro deles, e assim sucessivamente. Então, se você tem esse perfil mais financista, só tome um pouco de cuidado pela forma como você se posiciona com relação ao seu conhecimento financeiro, porque você pode estar sendo visto como uma pessoa meio chata pelas pessoas que te cercam. E isso também não é muito legal. O fato de você lidar um pouco melhor com o seu dinheiro do que os seus familiares não faz de você uma pessoa melhor do que eles. E muitas vezes estar em harmonia com os nossos familiares é muito mais importante do que mostrar para eles que eles poderiam lidar com o dinheiro deles de uma forma um pouco melhor. Mas agora que você, pelo menos eu acredito que já tenha entendido mais ou menos de onde que vêm os seus problemas financeiros e pelo menos por que você se relaciona com o seu dinheiro dessa forma, pense no seguinte: qual é a primeira frase, ou pelo menos a mais longínqua frase sobre dinheiro que você ouviu na sua vida? Ou a primeira que vem à sua mente? Pense na forma como você lida com o seu dinheiro. Será que tem alguma relação? No meu caso, por exemplo, a primeira frase que eu ouvi foi o meu pai dizendo que não tinha dinheiro quando eu era criança. E isso me incomodava muito. O reflexo disso é que eu virei uma pessoa que trabalha com finanças e que ajuda outras pessoas a lidar melhor com o seu dinheiro. Isso, obviamente, que vem dessa indignação, entre aspas, que eu tinha, ou pelo menos desse incômodo que eu tinha com a forma com que o meu pai lidava com o dinheiro dele. E no seu caso, como é que é? Por que isso é importante de a gente entender? Porque a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, muito provavelmente, vem de alguma experiência que nós tivemos com relação a ele na nossa infância ou nos momentos iniciais da nossa vida. Quando você entende isso, tudo fica muito mais claro na sua cabeça. E quando as coisas ficam mais claras, fica muito mais fácil de você entender o que você precisa fazer para corrigir esse problema. Então, muitas pessoas que acreditam que, por exemplo, o dinheiro não traz felicidade e tem uma relação muito ruim com o dinheiro na fase adulta da vida, acreditam nisso porque os seus pais lhe diziam lá atrás que dinheiro não traz felicidade, ou que dinheiro é uma coisa negativa, uma coisa ruim. E isso não necessariamente é verdade. Quando você entende isso, você começa a ter subsídios necessários para lidar com o seu dinheiro de uma forma muito melhor. Então, pense na forma como os seus pais lidavam com o dinheiro deles e também o que eles lhe diziam com relação às finanças, com relação ao dinheiro. Se eram coisas positivas ou se eram coisas negativas. Você vai começar a ter muitas respostas quando você olhar lá para trás e fazer esse tipo de questionamento. E o que eu faço se eu começar a perceber que eu tenho crenças negativas com relação ao meu dinheiro, Cadu? Simplesmente ressignifique essas crenças. Porque se você não fizer isso, você nunca vai conseguir lidar bem com o seu dinheiro. Se você acredita que, por exemplo, o pobre só consegue adquirir algo se for se endividando, pense que isso não é verdade. O pobre, ele consegue adquirir muitas coisas sim, desde que ele se planeje. Pense que o pobre não precisa necessariamente se endividar para comprar um celular, por exemplo, desde que ele se planeje para fazer essa compra. Ou até mesmo para fazer uma viagem. Quando você planeja uma viagem, ela fica muito mais acessível e faz com que você não precise necessariamente ficar pagando essa viagem por 2, 3 ou até mesmo 4 anos, como casos que eu já vi aqui na CRK. Da mesma forma, se você pensa que lidar com finanças é muito difícil, pense que sim, lidar com finanças realmente é muito difícil para quem não tem educação financeira. Quando você começa a ter educação financeira, você começa a perceber que lidar com finanças é muito mais fácil do que parece. E que é sim, muito possível que você consiga fazer isso, mesmo que você não tenha um salário muito alto. Se você acredita que dinheiro é feito para gastar, realmente, ele é, mas com inteligência. Você pode comprar algo que te dá insatisfação ou algo que te dá muita satisfação. A escolha é sua. E se você quiser encontrar formas de lidar muito melhor com o seu dinheiro e de fazer aquisições que realmente te tragam muita satisfação ao longo da sua vida, clique no link aqui abaixo, entre em contato com o nosso time aqui da CRK pelo WhatsApp
conheça o nosso planejamento financeiro e veja como nós podemos te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada, equilibrada e adquirir coisas que você muitas vezes acreditou que em algum momento da sua vida era impossível. Tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir te ajudar muito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o momento é agora. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo e eu realmente espero ter te ajudado a entender de onde que surgem os seus problemas financeiros e como você pode fazer para lidar melhor com eles. Aproveita, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, porque por lá eu posto conteúdo de qualidade todo dia. Na próxima terça-feira eu volto aqui com mais um vídeo de altíssima relevância para te ajudar e se você não quiser esperar até lá, pode ir maratonando os nossos outros vídeos que nós já temos postados aqui no canal, que são muito legais. Até o próximo vídeo.